O menor salário dessa lista foi de assustadores 33.570.000 reais em um ano. E tem gente ganhando muito mais do que isso. Então, antes de você vir me dizer aqui que nenhum funcionário ganha dinheiro, saiba que alguns ganham bastante. Esses são os 10 maiores salários do Brasil e o que eles fazem. Essa lista vem de informações públicas que as empresas abertas em bolsa são obrigadas a enviar. Isso significa que é possível que tenham ainda pessoas ganhando até mais do que isso. Só que em empresas fechadas, e aí a gente não tem muito como saber. Todas as pessoas dessa lista são CEOs, ou seja, Chief Executive Officer. De uma forma simplificada, é o diretor de maior nível de hierarquia dentro de uma empresa. O cara que é contratado para, digamos assim, mais mandar e dar o direcionamento de uma empresa. Em alguns casos, o CEO pode ser sim o fundador e sócio majoritário da empresa. Mas inclusive nessa lista, a maior parte deles não é. Eles são funcionários que ou fizeram carreira na empresa e cresceram até esse patamar, ou então foram contratados de outras empresas para assumir esses desafios. Vamos lá. Em 10º lugar está o Fábio Barbosa, CEO da famosíssima Natura, um salário em 2023 de apenas 33.570.000 reais. Mais do que só a Natura, na verdade o Fábio é CEO do Grupo Natura & Co, o grupo de empresas formado pela Natura, Avon e The Body Shop, gigantes do setor de beleza e cosméticos. Na verdade, a Body Shop foi vendida em 2023 por um fundo de investimentos europeu por aproximadamente 1,25 bilhões de reais, podendo chegar a 1,8 bilhões de reais com atingimento de algumas metas. E hoje, o grupo conta com apenas a Natura e a Avon. Juntas, essas marcas faturaram mais de 26 bilhões de reais em 2023, lucrando quase 3 bilhões, o que significa que o salário do Fábio foi de apenas 1,13% do lucro da empresa no ano. Ponto muito importante, tá? Aqui nessa lista não tem muito como diferenciar o quanto disso é salário realmente, o quanto disso é bonificação, quanto é remuneração em ações por atingimento de metas. Esses números são, na prática, quanto essa pessoa ganhou em 2023, mas saiba que essa remuneração gigantesca não é sempre um pix na conta da pessoa, mas ainda assim é muito dinheiro. Em 9º lugar tá o Walter Schalka, com 37.593.000 reais. Ele é o CEO da Suzano, a maior fabricante de celulose do mundo e uma das maiores produtoras de papel. Sim, você que achava que só coisa tech digital dava dinheiro, achou errado, otário. Plantar eucalipto para produzir papel, caixa de papelão, papel higiênico que você usa para limpar a sua e outros derivados, ainda em 2023 deu mais de 39 bilhões de reais para a empresa, que lucrou mais de 14 bilhões de reais. E aí você tentando criar o seu mais novo aplicativo com inteligência artificial. Em 8º lugar tá Gilson Finkelstein, nem sei se pronuncia assim, com 37,6 milhões de reais recebidos em 2023. Ele é o CEO da B3, a famosa Bolsa de Valores do Brasil. Curiosidade aqui, a B3 é na prática um monopólio atualmente no Brasil, dado que ele é a única empresa que presta esse serviço de Bolsa de Valores. Em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, existe mais de uma bolsa de valores. Existe um projeto toda hora que alguém fala que vai para frente de abrirem alguma outra bolsa de valores aqui no Brasil. Mas até o momento desse vídeo, o monopólio continua, o que deu a possibilidade para a B3 faturar 9,9 bilhões de reais com um lucro de 4,1 bilhões, fazendo com que o salário multimilionário do CEO ser míseros 0,9% do lucro da empresa no ano. Em 7º lugar está o Nelson Gomes, o CEO da Cosan, com um salário de 38,2 milhões de reais em 2023. A Cosan, na verdade, é uma holding, ou seja, uma empresa dona de outras empresas. No caso, empresas do setor de energia e logística principalmente. E quando eu digo outras empresas é porque dentro do guarda-chuva da Cosan tem muita coisa mesmo. Ela tem empresas focadas em distribuição de combustível, produção de açúcar e etanol, distribuição de gás natural, lubrificantes e muito mais, sendo a maior parte da receita do grupo vindo da parte de distribuição de combustível. Algumas das marcas da Cosan são a Rumo, do setor de logística, a Raízen, que opera os postos Shell, por exemplo, além de ter muitos negócios de produção de energia e até uma participação na Vale. Sim, a Cosan é uma das grandes acionistas da Vale hoje em dia, maior empresa de mineração do Brasil e cujo CEO da Vale também está nessa lista aqui, só que mais pra frente. Em 6º lugar vem Bruno Lasansky, CEO de uma empresa que você possivelmente já é cliente direto, a Localiza, de aluguéis de carro. Ele recebeu 38,5 milhões de reais no ano de 2023. Como você pode ver pela foto, Bruno talvez seja um dos mais jovens da lista, com apenas 42 anos. A Localiza em 2023 faturou quase 29 bilhões de reais e lucrou mais de 1,8 bilhões, apesar das altas taxas de juros que costumam atrapalhar muito as empresas desse setor, já que a empresa tem 40 bilhões de reais em dívida, o que não é nada normal para o setor de aluguel de veículos, já que a empresa precisa comprar carros para poder alugar eles depois. Então ela precisa desembolsar uma grana muito forte no início, muitas vezes pegando empréstimo para fazer isso. Mas, apesar da dívida e dos juros altos, a Localiza conseguiu gerar quase 2 bilhões de reais em lucro. Em 5º lugar vem Roberto Monteiro, CEO da
Prio, a PetroRio. Ele recebeu em 2023 uma remuneração de 40,6 milhões de reais. Sim, senhoras e senhores, como vocês já deveriam saber, explorar petróleo dá dinheiro e muito dinheiro. A Prio, que por sinal fica em um prédio aqui no Rio de Janeiro com uma vista maravilhosa para o Pão de Açúcar, faz a famosa exploração de petróleo e gás, além de outros serviços, mas esse é o principal. Ela é uma empresa privada que produziu quase 33 milhões de barris de petróleo em 2023, sendo a maior produtora independente do Brasil. A empresa ela foi reestruturada e meio que renasceu nos moldes atual em 2015 e já lucrou em 2023, 8 anos depois apenas disso, mais de 5 bilhões de reais. Isso significa que o salário do CEO é de cerca de apenas 0,8% do lucro da empresa no ano. Em quarto lugar está Eduardo Bartolomeu, com uma remuneração em 2023 de 52.679.000 reais. Ele é o CEO da famosa Vale, uma das maiores empresas do mundo de mineração e a maior do Brasil no setor. A Vale faz minério de uma série de metais, extrai na verdade, como minério de ferro, cobre, níquel, sendo o principal da representação da receita da Vale o minério de ferro. Então é por isso que quando a China ou algum país enorme desses, mas principalmente a China, mexe na demanda de minério de ferro no mundo, isso impacta diretamente o resultado da Vale. A Vale em 2023 faturou 208 bilhões de reais, teve um lucro de quase 40 bilhões. Por sinal, título de curiosidade, você sabia que a Vale já chegou a ser a empresa mais valiosa do Brasil e já foi estatal e passou por um processo de privatização? Hoje em dia, ela é uma corporation, ou seja, ela não tem um dono definido, mas tem vários donos pulverizados no mercado de ações. Mas o governo ainda é um acionista relevante na empresa, assim como outros grupos como a própria Cosan, que a gente falou aqui no vídeo. Chegamos no top 3. Em terceiro lugar, está o CEO da JBS, Gilberto Tomazoni. Churrasco no Brasil é um negócio sério e uma das maiores exportadoras de proteínas animais do mundo, ou seja, carnes bovinas, ovinas e aves, é a JBS. Gilberto recebeu uma remuneração de 58.188.000 reais em 2023. Só que acontece que a empresa teve, na verdade, prejuízo em 2023, muito por conta do nível de endividamento, apesar dos grandiosos 363 bilhões de reais de faturamento. Para você ver que nem sempre faturamento é lucro. Mas não fica preocupado que o seu churrasquinho tá seguro. Só no segundo trimestre de 2024 a JBS já lucrou mais de 1,7 bilhões de reais. O processamento de proteína animal é um negócio de margens baixas, sim. Afinal, nesse segundo trimestre de 2024, como eu falei, a margem foi de 1,7%. Mas a JBS faz isso há muito tempo e os ciclos de mercado, como as oscilações do preço do boi, por exemplo, em alguns anos vão favorecer a empresa e em outros anos vão desfavorecer. É papel do CEO ajudar a empresa a navegar isso tudo sem quebrar cara. Em segundo lugar, está uma figurinha talvez não tão conhecida para muitos de vocês. Digo a empresa, Porque o CEO, imagino que você não conheça nenhum dessa lista pessoalmente. É o Jorge Fontoura Pinheiro, CEO da Apvida, com uma remuneração de 67.415.000 reais. A galera do Norte e Nordeste provavelmente conhece porque a Apvida é gigante lá. A Apvida é uma das maiores empresas de seguros de saúde e planos odontológicos do Brasil. Ela tem uma grande rede de hospitais, clínicas, laboratórios que atendem os usuários de seus planos de saúde. E em 2022, a Apvida se fundiu com a Notre Dame Intermédica, que já era grande nas regiões sul e sudeste. Com isso, a Apvida se tornou a maior empresa do Brasil de seguros verticalizada, ou seja, que vende o plano de saúde, mas que também tem sua rede própria de atendimento para os usuários do plano, o que pode dar uma vantagem competitiva frente aos outros players de saúde por conta de otimizações de custo vindo dessa verticalização. Pelo menos essa é a tese da empresa. Só para você ter uma noção, falando só de plano de saúde, sem contar o odontológico, são quase 9 milhões de beneficiários. Isso pode parecer pouco frente à população de 200 milhões do Brasil, mas se você for pegar o percentual da população brasileira que tem um plano de saúde, algo perto de 50 milhões, segundo dados da Agência Nacional de Saúde, a Apvida tem quase 1/5 de todos os beneficiários de plano de saúde do Brasil, sendo a Notre Dame Intermédica o maior player e a Apvida o segundo maior, ou seja, as duas empresas que hoje estão juntas são as duas maiores players do mercado nesse nicho, sendo que o terceiro lugar, que é o Bradesco Saúde, tem apenas 3,8 milhões de beneficiários frente aos 9 milhões da Apvida, para você ver o tamanho da empresa. Apesar disso tudo, o setor de saúde não é um setor fácil, e em 2023 a empresa teve um prejuízo de 700 milhões de reais, apesar dos seus 28 bilhões de receita. Parênteses interessante aqui, tá? Se você for olhar os relatórios da empresa, você vê que na verdade ela teve um lucro líquido ajustado de 846 milhões de reais. E aqui fica uma observação muito importante para vocês. Quando as empresas abertas em bolsa apresentam seus resultados financeiros, elas são obrigadas a seguir um padrão na bolsa de valores para demonstrar esses resultados. Para algumas empresas, esses padrões podem acabar meio que mascarando um cenário mais real, vamos colocar assim, do que efetivamente foi o resultado da empresa. Por exemplo, apresentar um lucro líquido real com prejuízo pode mascarar como foi o resultado operacional de uma empresa que teve lucro, só que por conta de algum fator não recorrente, que aconteceu especificamente em um mês ali dentro do ano e que não deve
deve acontecer nunca mais com a empresa, acabou tendo prejuízo. Então, por isso, você vai ver em muitos relatórios resultados ajustados. O cuidado que você tem que tomar é que, na prática, uma empresa dessa teve prejuízo. Esse resultado ajustado, você sempre tem que avaliar que tipo de ajuste está sendo feito e se isso não parece só uma espécie de manobra de divulgação de resultado para parecer um resultado maior do que foi efetivamente. Eu não estou dizendo que isso foi o caso da Apvida, tá? Eu só estou usando o relatório dela como exemplo para te ensinar uma análise de resultados de empresa. No caso da Apvida, o ajuste que eles fizeram foi de excluir os valores pagos em stock options para funcionários, em amortizações e despesas não recorrentes de um desinvestimento que a empresa fez. Cabe a você avaliar se para alguma análise que você esteja fazendo faz mais sentido olhar o número ajustado ou o número cru sem ajuste nenhum. Dependendo do caso ou da análise que você está fazendo, se você quiser avaliar, por exemplo, a capacidade operacional da empresa de gerar dinheiro, realmente faz sentido olhar os números ajustados, excluindo fatores não recorrentes. Agora, se você quiser avaliar efetivamente quanto dinheiro uma empresa fez no ano, aí você deveria então olhar o valor real e não o valor ajustado. Pensa sempre nisso em qualquer situação que você for analisar e saiba que os números e relatórios das empresas podem ser bem criativos quando elas querem passar uma mensagem. Por sinal, se você quiser que eu faça um vídeo sobre essas criatividades contábeis, vamos colocar assim, empresariais, deixa aqui nos comentários que eu busco vários exemplos para vocês. E agora vamos ao top 1. E esse não deveria ser uma surpresa tão grande para vocês. Afinal de contas, a gente está falando aqui de uma das maiores empresas do Brasil e com certeza uma das mais lucrativas há décadas. Em primeiro lugar, com o maior salário do Brasil, está Milton Maluf Filho, com 67.705.000 reais, o CEO do Itaú. O Itaú dispensa apresentações, todos vocês sabem o que ele faz para ganhar dinheiro. Mas vale ressaltar os números gigantescos da empresa. Com um faturamento de 313 bilhões de reais e um lucro de 34 bilhões, o salário do CEO, que é o maior da lista, não representa nem 0,2% do lucro da empresa. Então, para uma empresa que faz tanto dinheiro assim, não dá nem para dizer que esse salário está fora da realidade. Uma coisa interessante é que para analisar o resultado de um banco como o Itaú, você precisa fazer uma análise bem diferente do que você costuma fazer com outras empresas. Isso porque normalmente as empresas têm a sua operação e elas pegam dinheiro emprestado e pagam juros sobre esse empréstimo para conseguir fazer investimento e desenvolver a sua operação normalmente. Já nos bancos, emprestar dinheiro e não pegar o dinheiro emprestado é a própria operação do banco. O resultado operacional e resultado financeiro do banco é meio que a mesma coisa, só que do outro lado da moeda, já que o banco está ganhando dinheiro com juros e não pagando os juros. Na verdade, o Itaú faz dinheiro de muitas formas diferentes, não só com um empréstimo clássico. Então, se vocês quiserem também um vídeo mostrando no detalhe todas essas formas e explicando o funcionamento dos demonstrativos de resultados de um banco, pede aqui nos comentários. Bom, galera, esses são os 10 maiores salários do Brasil. As fontes de tudo isso que eu falei vão estar aqui na descrição, com os sites de relação dos investidores das empresas e também o link que eu deixei na descrição. Agora, um outro vídeo que eu acho que você vai curtir é falando sobre como o WhatsApp ganha dinheiro. Você sabe? Então dá uma olhada nele aqui que eu te mostro.